Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, da Sociedade Espírita Joana d'Arc. Hoje o nosso convidado muito especial, o Iraci de Oliveira, que trabalha no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, em Porto Alegre. E nós convidamos ele para falar sobre um tema, né? Depois ele se apresenta, enfim, dá um oi também, mas um tema que é bastante interessante para esse momento, né? Que é a respeito da solidão na visão espírita, que todos nós estamos enfrentando em função do distanciamento social, as famílias. Eu acho que vai ser bastante interessante esse tema que o Iraci vai abordar. Você dá boa noite, pessoal, Iraci. Boa noite, Flávio. Boa noite, irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana d'Arc. Boa noite, povo de Taquari. E todos aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir nesse momento. Saúde e paz a todos. Boa noite, Nildete. Boa noite, Beth. Nos diga se o som está saindo bem aí. Deixa eu compartilhar aqui, né? Vamos compartilhando também, e eu vou compartilhar aqui. Vamos ver aqui. Bom, acho que o pessoal... Procurem compartilhar aí Deixa eu ver aqui. Peguei aqui. Vamos compartilhar aqui no WhatsApp da casa. Tá lá. E tá, a Janete já compartilhou ainda, então tá ok, tá funcionando, tá online. Então tá, uma boa noite ao Paulo, ao Henrique. A Nildete está nos dizendo que o som tá bem. Faltam aí 2 minutos para nós iniciarmos, né, dentro do horário que a gente costuma fazer, que é das 19 até 19h40, 45. Já está lá no WhatsApp da casa. E para aqueles que chegaram agora, hoje o nosso convidado é o Iraci, esposo da Janete, nossa amiga e também foi trabalhadora aqui da Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade em Taquari, a Janetinha, que nós costumamos chamá-la, né, carinhosamente, mas na verdade é uma grande mulher, uma grande expositora, escritora, e que já fez também exposição para nós aqui, e agora o seu marido seu companheiro vai fazer a exposição hoje, cujo tema, para aqueles que chegaram agora, é a solidão na visão espírita, né, abordando essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando em função do distanciamento social, em função dessa pandemia. Já antes, né, Iraci, as pessoas já estavam, né, a vida corrida está fazendo com que todo mundo se distancie, vivendo uma solidão no meio da multidão, né? Sim. Então, é verdade, essa pandemia veio acentuar uma situação que já estava sendo vivenciada por muitas pessoas. Bom, 19 horas, então, eu convido a todos para que mentalizemos a imagem amorosa de Jesus, derramando sobre todos nós o seu amor, o seu carinho fraterno, iluminando as nossas vidas, Ele que é o divino psicólogo, o divino médico, que atende as nossas almas nesse momento difícil para todos nós, de aprendizado, e nós sabemos que, sobretudo, é um grande aprendizado, a nossa existência é um grande aprendizado, ao nosso Pai amoroso, que também nos abençoe na tarefa que nós vamos realizar no dia de hoje, levando, através desses temas que nós buscamos diversificadamente, né, abordar de forma a esclarecer, de forma a consolar também aos corações que sofrem, porque todos nós estamos sofrendo nesse momento, todos nós, espíritas, católicos,
que temos muita fé ou que temos pouca fé, todos nós estamos atravessando um momento bastante delicado, bastante difícil, onde sofremos, e sofremos pela solidão. Que o Pai, então, nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Então, Taira, se a palavra é tua, eu vou te colocar aqui, e aí qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Bom trabalho para ti. Obrigado mais uma vez, Flávio. Boa noite a todos os irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana d'Arc. Boa noite aos irmãos de Taquari e todos aqueles que nos assistem aí pela internet. É uma honra para nós estarmos aqui hoje, na Sociedade Joana d'Arc, para falarmos um pouco sobre esse tema tão atual dos nossos dias, que é a solidão, né? Reportando para o início dos primórdios da Gênese da humanidade, na Gênese mosaica de Moisés, diz um versículo, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Eis aí os princípios logo no início da lei de reciprocidade, da lei de sociedade, em que nós, seres humanos, como seres sociais, sentimos para a nossa evolução essa necessidade de interação uns para com os outros. E no sentido popular de dicionário, solidão vem do latim solitas. A solidão é a falta de companhia. Isso é o que nós compreendemos em sentido popular. Essa falta ou carência pode ser voluntária quando a pessoa decide estar sozinha ou involuntária quando a pessoa se encontra sozinha por circunstâncias diversas da vida. Então, por vezes, somos forçados pelas circunstâncias a ficarmos sozinhos, por algum motivo. A situação que estamos vivendo desde março desse ano, muitos de nós estão precisando ficar em distanciamento social para proteger a nossa própria saúde, a saúde do nosso próximo e a saúde da sociedade. Então, essa pandemia que veio exigiu leis sociais que criaram regras ou protocolos de segurança para que essa doença não se prolifere tão rápido a ponto dos nossos sistemas de saúde não poder nos atender. E nós temos, então, essa responsabilidade social de nos manter distanciados uns dos outros ou, quando próximos, com os devidos cuidados. Por outro lado, às vezes necessitamos ficar sós por questão pessoal, para meditar, para alinhar os nossos pensamentos. Daí é por opção. Mas são todas circunstâncias que, por certo, nós iremos compreender e passar por elas, sempre com o devido cuidado, a devida fé e a devida resignação. A solidão, por conseguinte, implica a falta de contato com outras pessoas. Trata-se de um sentimento ou estado subjetivo, tendo em conta que existem diferentes graus ou matizes da solidão, podendo ser encarada de diferentes formas, dependendo da pessoa. Meus irmãos, nós somos seres singulares, únicos, no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. E essa singularidade decorre do nosso processo evolutivo e das experiências pelas quais passamos, seja nesta existência ou em existências pretéritas. Então, em princípio, a solidão absoluta não existe. Há sempre alguém com quem mantemos certa proximidade.
física ou emocional. E hoje em dia, virtual também, que é uma forma de aproximação. Alguns de nós sofrem mais com a solidão e têm mais dificuldades. Vejamos, aqueles que viram, leram o livro ou assistiram o filme O Náufrago, aquele homem que ficou sozinho na ilha, criou um fantoche, futebol, para conversar como se fosse outro ser humano. Então, por vezes, temos essa grande dificuldade da solidão e precisamos de alguém. Mas, como espíritas, não podemos esquecer jamais que jamais estamos sós. Por mais que estejamos sozinhos, não temos ninguém encarnado ao nosso lado, temos o nosso espírito protetor e o nosso anjo de guarda, a quem podemos recorrer em pensamento e sentimento, para que não nos sintamos sós. E eles sempre nos intuem com boas ações, boas ideias, boas intuições, para que a gente saia das situações, muitas vezes, de melancolia pela qual nos encontramos. Por outro lado, a solidão, em certas ocasiões, é valorizada por muitas pessoas, havendo quem a considere imprescindível para descansar e se concentrar. Por vezes encontramos no trabalho aquelas pessoas que, para se concentrar, para produzir um trabalho mais técnico, um relatório, um gráfico, uma planta, alguma coisa, elas precisam do silêncio. Não conseguem produzir na presença de outras pessoas ou do barulho. Isso é da característica humana de cada um de nós e da nossa maneira de ser, que também precisamos aprender a respeitar, para que todos nós possamos conviver da melhor forma possível em sociedade, né? Seja a sociedade familiar, a sociedade do trabalho, a sociedade espírita ou a sociedade em geral, né? Independente das diferenças pessoais, a solidão, durante períodos extensos, costuma ser considerada como algo de dor e insatisfação, razão pela qual as pessoas tendem a procurar contato social em reuniões, em passeios, em viagens. E também, é claro, no nosso caso, a convivência na casa espírita. Muitos de nós já estão sentindo aquela saudade de estar na casa espírita. E por vezes nós vamos lá na casa espírita, no nosso caso ainda está fechada ao atendimento público. A Joana d'Arc também, ficamos sabendo, por necessidade, porque os nossos trabalhadores precisam de proteção, não podemos colocar as pessoas em risco, né, de causar um foco de doença e levar alguém a óbito, né? Então temos uma responsabilidade, uma cautela nesse momento. E estamos todos interligados em pensamentos, em sentimentos, né? A espiritualidade nos atende onde quer que estejamos. Temos que fortalecer a nossa fé. Não podemos ter dúvida nesse momento. E mais do que nunca, estamos tendo essas tecnologias que estão à nossa disposição, tipo a que estamos usando agora, né? Tenhamos fé. Na questão 100 do Livro dos Médiuns, o codificador faz a pergunta: as pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo e raramente se apercebem da causa dos pavores. É uma observação que ele faz. Não sendo capaz de dizer do que tem medo, né? Aí pode estar presente, então, o medo da solidão, né? Ou, muitas vezes, o contrário, o medo da multidão. Porque a solidão, às vezes, é difícil para algumas pessoas, para outras, a multidão é difícil. Elas têm necessidade de ficar mais sozinhas ou em grupos menores, coisas da nossa natureza humana, do nosso sistema emocional, né? E se for uma situação doentia, então precisamos procurar o tratamento, né, especializado, um tratamento psicológico ou um tratamento espiritual, se for um problema espiritual. O relato, né, ele relata
o codificador relata nessa questão 100, o caso de uma senhora que certa noite percebeu um espírito no seu quarto, que inicialmente pensou ser uma pessoa encarnada, e ficou em terror, inicialmente de medo daquela pessoa, que também às vezes sentimos medo das pessoas, as pessoas podem nos causar certo medo e certo perigo. Quando percebeu que não era um encarnado, então respondeu para si mesmo: parece que é apenas um espírito, agora posso dormir tranquilamente. Pois é, alguns de nós se sentirão aliviados quando sentem a presença de um espírito, e não de um estranho em nossas casas. Mas há aqueles que se sentem mal na presença de um espírito, sentem medo de espíritos. Principalmente aqueles que ainda não compreendem bem a doutrina espírita. E não sabem ou não percebem que somos todos iguais, estejamos do lado de cá ou do lado de lá. Não vamos ser pessoas assustadoras depois de desencarnados, se não formos pessoas assustadoras enquanto encarnados. Algumas situações que nos levam à reflexão a respeito do conceito de solidão. Estou farta desta solidão. Ninguém me liga ou se preocupa comigo. Meus filhos cresceram, partiram para longe, cuidar das próprias vidas. Me sinto sozinho ou me sinto sozinha. Essa é uma situação muito comum. Quando os nossos filhos ficam adultos e seguem o seu destino, a sua vida. Partem para estudar longe ou para trabalhar, ou casam e vão cuidar da sua própria família. E muitas vezes, em nossas vidas, nós não nos preparamos para aquelas fases que teremos que passar. Mas vamos lembrar do seguinte: um dia fomos crianças, fomos jovens e deixamos a casa dos nossos pais para ir ao mundo cuidar das nossas vidas. Quando temos filhos, também passaremos por essa situação. Concebemos os filhos, adotamos os filhos, criamos, educamos, e chega o dia em que é o momento deles partirem para o mundo cuidar da sua vida, seja para estudar, para trabalhar ou para constituir a sua família. Então, nesses momentos de transição, é bom a gente se ocupar com alguma coisa útil, quem sabe um trabalho social, ou encontro com aqueles amigos que fazia tempo que não via, uma viagem que desejou fazer e que não fez, alguma coisa que ajude a passar esse momento de transição, para que não entremos em tristeza profunda ou melancolia, que pode nos levar à situação de depressão e de doença patológica. E como consolo, como compreensão para essas situações, vamos lembrar que quando os filhos partem, eles sempre vêm nos visitar, fim de semana. Se estão solteiros à distante, vêm passar férias, às vezes vêm almoçar conosco. Se já casaram, trazem o marido ou a esposa. Ou quem sabe aquele passarinho novo, o netinho, a netinha, ou os netinhos, que vêm abrilhantar os nossos lares. Então, são todos momentos que precisamos compreender na vida e aprender a viver e passar por eles. Lembrando que sempre depois de uma situação vem outra, e a vida segue adiante. Então, não fiquemos doentes com a síndrome do ninho vazio quando os nossos filhos partirem para cuidarem de suas vidas. Vamos nos alegrar, porque todos nós, como pais, trabalhamos justamente para que os nossos filhos sejam preparados para a vida,
para seguir adiante e seguir o processo evolutivo e a continuidade da humanidade. Nós alegremos-nos com o sucesso deles. A saudade é natural, mas não vamos entrar, então, em tristeza profunda e melancolia. E com o tempo nós nos adaptamos, como sempre, né? E hoje em dia temos as redes sociais, as lives, né? Podemos ver, conversar ao vivo, enxergando um ao outro e ouvindo, coisa que não era possível há muito pouco tempo atrás. Outra situação, estou me sentindo sozinho por causa desta pandemia, não consigo ir ao centro espírita encontrar as minhas amigas, realizar minhas tarefas e também receber o paz. Esse é um caso típico que estamos vivendo nesses momentos de distanciamento social, né? E esses pensamentos e sentimentos que por vezes nos ocorrem. Mas é momento de resignação e de fortaleza interior e de compreensão das necessidades que temos de nos cuidarmos, principalmente aqueles que têm cabelos brancos, porque sabemos que esse vírus ele ataca bem mais as pessoas mais idosas. E nos nossos centros espíritas, grande parte dos nossos trabalhadores já são pessoas de cabelos brancos. Principalmente os homens, é claro, porque as mulheres não ficam de cabelo branco. Raramente. Mas também é coisa da natureza humana, natureza masculina e feminina. É do nosso ser, da nossa maneira de ser, né? Mas eu digo cabelos brancos à idade, os mais de 60 anos. Cuidemo-nos individual e coletivamente, para não causarmos mal maior para a nossa família espírita, para nós mesmos, para a nossa família e para a nossa sociedade. Fé, esperança, trabalho, resignação, né, e fortaleza para passar por esses momentos. E todos nós conseguiremos. O vírus já está dissipando. Em breve, ele também passará, como tudo passa. Outra situação, acabo de me divorciar. Agora quero viver uns meses em solidão para organizar a minha cabeça. Ou, outra, vou até o campo para estar um pouco mais em solidão, para poder dedicar-me a escrever o meu próximo livro. Nessas situações em que a vida às vezes nos coloca, como, por exemplo, uma separação, sempre que é possível, nem sempre é possível, mas às vezes é possível, a gente dar um tempo para nós mesmos, para avaliarmos a situação e nos encontrarmos conosco mesmo, né? Claro, há situações em que saímos de uma relação e em seguida já tem outra. Tudo bem, pode ocorrer, mas se ficarmos um tempo sozinhos, que aproveitemos esse tempo para refletir, para nos acalmar, para avaliar a situação e esperar o momento certo de uma nova companhia, onde possamos compartilhar a vida e seguir a vida aprendendo juntos, né? E se resolvermos ficarmos sozinhos também, sem nos dedicarmos a outra pessoa, é da nossa natureza também, acostumemos com isso, encontremos formas de conviver com amigos, com sociedades, com amigos da casa espírita, parentes, e nos adaptarmos para a vida. Porque o importante é a gente encontrar uma forma de viver e buscar a alegria de viver. E a gente não pode abrir mão disso. E temos que perseguir essa meta. Porque essa meta é uma meta evolutiva. Fomos feitos, sim, para encontrarmos a felicidade, né? Se não agora, um dia encontraremos, mas para isso precisamos trabalhar o aqui e agora e hoje. E aquele que se afasta para escrever o livro é aquele isolamento, aquele distanciamento, aquela solidão criativa que alguns de nós precisam para ter a devida inspiração para produzir algo, muitas vezes, inédito. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, os irmãos respondem que a vida social está na natureza. E diz, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra a todos
as outras faculdades necessárias a uma relação inócua. Então, sempre que possível, precisamos procurar alguém para nos relacionarmos e trocarmos informações, experiências e sentimentos. E assim vamos nos educando racional, né, e emocionalmente, educando a nossa razão e o nosso sentimento pela convivência, inclusive muitas vezes gerando ou gerenciando os atritos que podem ocorrer. Sérgio Lopes, no livro As Leis Morais e Saúde Mental, em que ele interpreta as leis morais sob o ponto de vista psicológico, né? Porque ele é profissional da área psicossocial, ele nos diz que viver não é suficiente. Conviver, sim, é suficiente, é preciso. Conviver significa relacionar-se, é justamente o que estamos falando. Quem não se relaciona não vive plenamente. Então, busquemos essas relações pelos meios disponíveis que tivermos a nossas mãos. Boa parte dos desajustes emocionais, diz ele, deve-se à ausência de contatos afetivos. O mesmo acontece com as doenças mentais e a depressão. Acrescenta também que muitas pessoas têm dificuldade de viver em grupo, por colocar como condição que as outras pensem como elas. No entanto, somos todos diferentes e isso é uma grande qualidade humana. É justamente aquela singularidade de que falamos. E nessa convivência nós precisamos, sim, respeitar as opiniões do outro. Quando tentamos impor as nossas opiniões aos outros, nós afastamos os outros. E daí a solidão acaba sendo um fato decorrente das nossas ações. Então, temos que dar as nossas opiniões, né? Mas também temos que ouvir as opiniões dos outros. E ouvir as opiniões não quer dizer que a gente vá praticar, mas respeitar a opinião. E não impor, né? Como Kardec diz lá no livro O que é o Espiritismo, não fazer prosélitos forçados, ou seja, não forçar as pessoas a acreditarem naquilo que acreditamos. Colocar a nossa opinião e deixar que cada um, no seu devido tempo, vá amadurecendo, raciocinando e decidindo por si mesmo o que é melhor para ele. No Evangelho por Emmanuel, que traz umas frases do livro O Fonte Viva, Emmanuel faz algumas colocações, eu trouxe algumas aqui para a gente refletir. Diz Emmanuel: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Aqui ele está falando, esse texto é referente à condenação do Cristo, logo após a condenação do Cristo lá por Pilatos, né? Ele está falando justamente daquela solidão do conhecimento, aquela pessoa que vai evoluindo e adquirindo conhecimento, e quanto mais ela adquire conhecimento, menos pessoas ela tem para compartilhar as suas ideias. E às vezes, uma ideia verdadeira, uma posição verdadeira, uma colocação de algo que ela já compreendeu, se ela coloca num grupo, as pessoas às vezes não entendem e as ridiculizam, né? Então é até preciso pensar, né, o momento certo de jogar a semente. E também a solidão daqueles que alcançam os cargos de gerência, né, de comando de alguma coisa ou de presidência. É muito comum aqueles que presidem, estão no topo de uma organização, se sentirem só em determinados momentos. E há decisões que, por mais que estejamos em uma administração coletiva, em que todos opinam e votam, muitas vezes há situação em que o líder precisa decidir. E daí, nesse momento, a solidão, por vezes, a decisão, por vezes, é solitária. E, às vezes, leva a sofrimento. De ter tomar decisões em determinados momentos que levam à contrariedade de outros.
mas são necessárias. E a gente precisa compreender, então, esses irmãos que estão nessa posição. Onde se encontrem os que sorrirem contigo no parque primaveril da primavera da mocidade, onde pousam os corações que te buscaram o aconchego nas horas de fantasia, onde se acharam quantos te partilharam o pão e o sonho e as aventuras do início da vida. A solidão da ausência dos companheiros de jornada, do início da vida, daqueles momentos de ilusão, muitas vezes, e vivemos aquelas ilusões na vida, festas da juventude, às vezes sentimos saudades. Mas para isso precisamos aprender, né, a amadurecer, a compreender essas situações. E quando encontrarmos esses amigos numa situação de maturidade, quando a vida nos permitir, que possamos até rir das situações, né? Isso faz parte também da vida. Vencendo, então, essas solidões. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. É mais uma vez a solidão do saber e do compartilhar. Precisamos compartilhar, então, aquilo que sabemos. Toda voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e de coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender do ponto dos teus ideais de altura. Como a solidão do Cristo no Calvário. Estava sozinho lá no alto, só ele. E tinha com ele 2 malfeitores. Então, o Cristo, naquele momento de solidão, tinha com ele 2 malfeitores. Será que eram malfeitores? Ou eram pessoas que estavam contrárias, digamos, à ideia maior da sociedade, da maioria da sociedade, assim como o Cristo, que não foi compreendido? Isso é uma representação de que em determinados momentos da vida em que estamos sozinhos, ou que ficamos sozinhos, são justamente aquelas pessoas que às vezes menos esperamos que venham ao nosso auxílio. Até mesmo em família, muitas vezes temos um familiar mais chegado a nós, que nós atendemos com tanto cuidado, e aquele que é um pouco mais afastado. Mas no momento de sofrimento e solidão é justamente aquele que não era tão próximo que vem nos socorrer. Aproveitemos então esses momentos e vamos conviver com esse irmão. Não desperdicemos, nos aproximemos, porque todas as oportunidades que a vida nos proporciona, né, é justamente para aprendermos, né? Recordar, então, do sangue e do sofrimento do Cristo. Se o Cristo passou por aquela solidão, que naquele momento toda a população, ou a própria humanidade ali representada o abandonou, por que nós não vamos suportar momentos de solidão de alguns dias, meses, por causa de uma pandemia? Lembrando que podemos ver os nossos amigos e os nossos parentes por um telefonema, por uma live, por um encontro de estudos, né? E tantas outras formas. O espírito Hamed, no livro Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo, nos traz algumas colocações positivas a respeito da solidão. Ainda temos um tempo, eu vou trazer algumas aqui para nós refletirmos. Diz ele, nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. É, em muitas ocasiões, período de preparação para tempos de crescimento e convites da vida ao amadurecimento. Então, aproveitemos esses momentos que estamos vivendo como um convite da vida ao nosso amadurecimento, como pessoas humanas, como família e como sociedade.
Na solidão é que encontramos sanidade para nosso mundo interior, respostas seguras para nossos caminhos incertos e nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena. Encontramos a nossa sanidade, nos encontramos conosco mesmo, momento de refletir. Tudo que Deus permite é para o nosso bem. Até mesmo a tristeza. Aqueles momentos que passa a tristeza são momentos de reflexão. O que não podemos é viver a vida toda triste. Pequenos momentos de culpa que se convertem em arrependimento, em ação reparadora, se tornam o que não parecia ser algo bom, se torna em algo bom, desde que a gente se movimente para sair daquela situação em que se encontra. Nisso não se trata da tristeza em estar só, mas sim necessariamente da quietude íntima, tão importante e saudável para que façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances da nossa vida interior, nos encontrando conosco mesmos, com a vida. Por vezes temos dificuldades de nos afastarmos dos contatos da vida social, diz ele. Inclusive, na sociedade espírita estamos tendo essa dificuldade. Mas é perfeitamente razoável dedicarmos algum tempo ao silêncio e às reflexões, quando podemos exercitar o aprendizado que nos levará a abrir o canal respectivo da consciência divina. Abrir os canais do divino em nós, descobrirmos a divindade em nós. No primeiro capítulo da Gênesis, que fala de Deus, né, e dos atributos da divindade, do universo e do fluido cósmico universal, é muito claro que todos nós estamos mergulhados no fluido divino de Deus. Fazemos parte como uma célula integrante desse universo. Então não estamos sós. E o nosso pensamento negativo pode abalar esse sistema todo. Por outro lado, um pensamento positivo eleva a psicosfera do todo. Estamos mergulhados nesse fluido de amor de Deus. Sintonizemos com esse fluido de amor e com essas correntes de amor e bondade. E passemos a ser elementos irradiadores de otimismo, de fé, de resignação, de esperança e de vontade de viver, para superar quaisquer dificuldades que a vida se apresente. É nesses momentos que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência, diz Hamed. A voz de Deus, por assim dizer, falando em nós, dentro de nós. Às vezes, em nossa mente agitada, por terremotos, temermos o vazio, pensamos não haver nada nela que nos dê proteção, apoio e segurança, levando-nos à insegurança. Mas nossa mente pode ser um obstáculo e a ajuda efetiva ao amadurecimento. Então, não nos deixemos levar pelos maus pensamentos. Visualizemos as situações positivas, coisas boas, superação. São muitos os caminhos de Deus, e a solidão pode ser um deles. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. Lucas 23, 39. Jesus costumeiramente se retirava na sua intimidade íntima do seu ser, em silêncio, está escrito nos evangelhos, por várias vezes se retirava para meditar e para se conectar com o Pai. E depois voltava, né, trazendo mensagens maravilhosas que passava aos discípulos, né, nesses seus momentos de interiorização, de solidão e de conexão com Deus.
Aproveitemos os momentos que estivermos sozinhos para essa conexão, essa reflexão. O Cristo amoroso sabia que quando houvesse silêncio no coração e no intelecto, né, silenciarmos essa mente muitas vezes falante que temos, se estabelece as bases seguras da relação entre o Criador e a criatura, proporcionando a percepção de que somos uns com a vida e uns para com os outros seres. Busquemos no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Esse não é o retiro absoluto do egoísmo. É, sim, aquele retiro que nos leva ao trabalho útil. A espiritualidade maior, irmãos, entende que nos retiros de tranquilidade, criamos, então, um sustentáculo interior que nos permite sintonizar com as leis divinas e com os valores reais da consciência cristã e dos ensinamentos da nossa doutrina espírita. Somente cada um pode interpretar as razões da sua vida em si. Adotemos o aprendizado do Mestre Jesus, exemplificado no Horto das Oliveiras. Aproveitemos os momentos atuais no nosso lugar em que nós encontrarmos no particular, que possibilita, então, penetrarmos no nosso santuário íntimo, em assim cultivarmos os interesses da alma. Aproveitemos para estudar, para conviver, para cuidar dos outros, para cuidar de nós mesmos, para cuidar da nossa sociedade, para termos esse salto de evolução. Sigamos, ó Mestre, reconhecendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepção do amor e da justiça, da felicidade e da paz em todos os direitos dos patamares e os patamares da divindade. Está no silêncio interior que a solidão criadora nos leva. Então, que a gente possa usar todos esses ensinamentos que os mestres nos trazem, os espíritos superiores nos ensinam, nesses livros, nessas obras maravilhosas da doutrina espírita, para melhorarmos a compreensão de nós mesmos, a compreensão do nosso próximo e da nossa sociedade. Mas sem esquecer jamais de sermos caridosos e desenvolvermos em nós a compaixão, lembrando daqueles irmãos que estão sozinhos, se sentindo em solidão e que estão precisando de uma palavra nossa, de um telefonema, de uma chamada de vídeo, de um contato pessoal da forma que for possível. Lembrando que muitos estão em casa, isolados, mas outros estão no trabalho. A incerteza da doença leva à preocupação e o receio tanto para aqueles que estão em casa, quanto aqueles que estão na frente de trabalho, nas ruas, nas empresas, nos órgãos públicos. Todos nós precisamos, neste momento, de cuidar uns dos outros, sendo verdadeiros irmãos em fraternidade, conforme ensinou o Mestre Jesus. Não nos esqueçamos de que somos seres singulares no pensar, no agir e no sentir, e que cada um de nós sente a situação de acordo com o seu estágio evolutivo. E que, como estamos todos aqui neste planeta, neste momento encarnados, vivendo esse momento histórico, cabe àqueles que estão um pouco mais evoluídos e compreendem um pouco melhor a situação, auxiliarem aqueles que estão menos evoluídos. Ao passo que aqueles que estão sofrendo, um pouco mais que serão ajudados, estarão dando a oportunidade àqueles que têm condição de ajudar, de fazer o seu trabalho de caridade, de benevolência e de amor ao próximo. Amemo-nos todos uns como os outros, como irmãos,
instruímo-nos e amemo-nos. E Jesus, por certo, está conosco. A espiritualidade amiga está conosco. Deus está conosco. Estamos mergulhados no fluido divino. Vamos sentir esse fluido. Com fé, com esperança e com determinação, que dias melhores virão. Deus conosco. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, se for a vontade de Deus. Se não for, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muito obrigado. Obrigado, Iraci. Eu estava falando, Iraci, sobre essa questão da solidão e eu lembrei de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, após a conversão em Damasco, né? Ele reconhece a grandiosidade de Jesus. Ele, antes de começar o apostolado dele, e aí eu recolhi aqui uma anotação onde Ananias, eu vou ler, é bem pequenininha, 3 linhas, que Ananias diz assim para Paulo, diz-lhe Ananias, o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas quem faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. E aí Paulo passou 3 anos com Gamaliel no deserto de Dan para começar o apostolado dele, né? Então, ele foi estudar, foi se preparar através do quê? Da solidão, né? Então, a solidão é positiva e sobretudo, né, Iraci, que a gente tenha paciência conosco mesmo. Nós vamos no sentido... Tem dias que todos nós estamos bem, tem dias que bate aquela coisa, né? Que a gente sente ruim, que a gente não sabe nem do que, na verdade, né? O que está acontecendo com a gente. Mas que a gente tenha paciência e fé. Tenha paciência e fé em Mais Jesus. do que nunca é o momento da gente colocar a nossa fé em exercício, né? E Jesus também foi 40 dias no deserto para meditar, né? Outros líderes da humanidade que trouxeram conhecimento da humanidade também se recolhiam para meditar. Então, a meditação, o afastamento é necessário às vezes, para fazer esse proveito, né? Foi por isso que eu me lembrei de Paulo, porque, na verdade, Paulo fez isso seguindo o exemplo de Jesus. Então, como ele sabia que Jesus tinha ficado 40 dias meditando no deserto, ele primeiro foi meditar, foi aprender. Só, claro, Jesus ficou 40 dias, embora não precisasse, nós sabemos, né? Mas ele ficou 40 dias, Paulo ficou 3 anos na solidão, se preparando, refletindo, estudando, né? Para poder se preparar para o seu apostolado. Iraci, muito obrigado, te agradeço, e nós vamos te convidar de novo, assim como eu já avisei a Janetinha, que nós vamos convidar ela também. Muito obrigado pelas tuas palavras, eu acho assim que foram muito esclarecedoras e consoladoras, né? Porque esse é o objetivo das nossas lives, é de consolar as criaturas, levar essa palavra de ânimo e de conforto, para que a gente passe, e como tu disseste, vai passar essa pandemia, esse vírus vai passar, quem sabe amanhã ou depois virão outros, né? Enfim, mas que fique a lição de que a gente aprenda, primeiro, que nós não precisamos estar dentro da casa espírita. O nosso templo é o nosso coração, né? A gente sabe, a gente sente falta. Outro dia eu me emocionei fazendo uma live lá de dentro da casa, porque a gente realmente sente falta, mas Deus e o templo de Deus está dentro de nós. Então tá, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Eu gostaria até que tu fizesse a prece, né? Você poderia fazer a prece final? Agora? Então, por gentileza, faz a prece final e aí está encerrado o trabalho daí, tá bom? Queridos irmãos, queridas irmãs, é momento de
louvarmos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao Mestre Jesus, agradecendo por este momento singular que estamos vivendo e aqui estarmos hoje. Visualizemos a figura excelsa do Mestre Jesus, nos abraçando e nos acolhendo, e dos seus anjos de luz nos trazendo conforto. E uníssonos, peçamos por aqueles irmãos que estão passando por sofrimento neste momento, efeito da solidão, do isolamento social, da doença, ou da doença do familiar, ou o sofrimento daquele irmão que partiu, esses momentos de transição porque passamos na vida, para que sejam fortalecidos no seu ânimo, na sua fé, na sua perseverança, que a fortaleza esteja com eles, mas que também tenham em seus corações a caridade, a compaixão, a resignação e a benevolência, levando a todos aqueles que estiverem ao seu lado, ou no seu círculo de amizades ou de relações, aquela palavra consoladora, que esclareça, que ajude, o bálsamo que consola e alivia as dores. Cristo está conosco, a espiritualidade está conosco, Deus está conosco, nós estamos em Deus. Vamos sentir então a presença divina em nós e desejar do fundo do nosso coração e dos nossos sentimentos e emoções dias melhores, dias em que possamos passear pelas ruas livremente, alegres, encontrando os nossos irmãos, em que possamos voltar a conviver em nossa casa espírita, em que a sociedade possa viver em paz, em alegria, com saúde, com harmonia e a verdadeira fraternidade universal que Jesus nos ensinou. Façamos a nossa parte para o bem de todos nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga, a Sociedade Espírita Joana d'Arc esteja com todos e que a vontade de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, seja feita, hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. Que assim seja. Que assim seja. Um bom final de semana. Este semana vai ser decisivo de votações, então que todos tenham, né, uma boa votação, que cumpram seus deveres com a sociedade e até segunda-feira.